Meu aniversário parecia o momento perfeito para tentar uma trégua com meus pais e minha irmã, afinal, depois de tantos anos sendo a filha esquecida, eu só queria um jantar em paz. Mas o que eles trouxeram como presente transformou aquela noite em um pesadelo. Uma simples caixa de bombons, um gesto aparentemente inocente, escondia algo muito mais sombrio. Em poucos minutos, o jantar se tornou uma cena de desespero, e eu percebi que o amor deles vinha misturado com algo tóxico, literalmente. A partir dali, minha vida nunca mais seria a mesma. O que era para ser uma comemoração se transformou em uma descoberta que mudaria tudo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Naquele sábado, a mesa da minha casa parecia saída de uma revista, toalha branca recém-passada, talheres alinhados, taças reluzindo sob a luz do lustre que comprei parcelado em 10 vezes. Era o meu aniversário de 32 anos, e, por puro ato de educação, ou talvez masoquismo, eu havia decidido convidar meus pais e minha irmã para o jantar. Sim, os mesmos que passaram a vida inteira me lembrando que eu era o erro que deu certo por acaso. Eles aceitaram o convite com o entusiasmo de quem vai a um velório. Minha mãe respondeu ao convite com um simples: se não chover, talvez apareçamos. Meu pai, como sempre, não opinou, e ele só seguia a voz dela. Já minha irmã, a princesa da casa, fez questão de confirmar presença com um emoji de coração e a frase: vou levar uma surpresa. Surpresa. Essa palavra, vinda dela, sempre soou como ameaça. Eu passei o dia inteiro preparando o jantar. Fiz questão de cuidar de cada detalhe, não para agradá-los, mas para mostrar que, ao contrário do que diziam, eu tinha vencido, com meu próprio esforço, sem herança, sem ajuda e sem as constantes comparações com a filha perfeita. Meu apartamento em Belo Horizonte era pequeno, mas acolhedor. Meu emprego como analista financeira pagava bem, e eu tinha aprendido a gostar do meu silêncio. Quando o relógio marcou 7h30, ouvi o som do interfone. Lá estavam eles. Meus pais, com ares de quem estavam fazendo uma boa ação, e minha irmã, Juliana, deslumbrante como sempre, com um vestido caro demais para um jantar em família e um sorriso ensaiado. Atrás dela, o noivo, Eduardo, um sujeito de fala mansa e olhar arrogante, que parecia ter herdado o talento da família para me olhar de cima. Parabéns, mana, disse Juliana, estendendo uma caixa de bombons importados, embrulhada com fita dourada. Eu pisquei, confusa. Nunca, em toda a minha vida, eles haviam me dado sequer um cartão de aniversário. Fiquei olhando o presente como quem encara um animal exótico. Que gentil, Ju, vocês lembraram de mim? Provoquei, com um meio sorriso. Ela riu, sem graça. Claro, né? Família é família. Família. Palavra bonita, pena que nunca teve significado real para mim. O jantar começou até civilizadamente. Falamos sobre o clima, sobre as notícias da semana e, claro, sobre Juliana, o assunto preferido deles. Meus pais pareciam esquecer que havia outra pessoa à mesa. Era sempre a Ju isso, a Ju aquilo. Eu apenas observava, rindo por dentro. Estavam tão acostumados a me ignorar que nem perceberam que eu só fingia comer, enquanto servia mais vinho. Quando chegou a hora da sobremesa, Juliana levantou-se teatralmente. Abre o meu presente agora, mana. Vai, quero ver sua cara. A caixa reluzia sob a luz. Bombons importados. Lindos, perfeitos, caros. E, para quem me conhecia, completamente fora da realidade de quem nunca se importou comigo. Abri, sorri e disse, com minha melhor voz de ironia: que milagre, Ju. Até parece que você me ama. Ela riu alto demais, o que sempre significava falsidade. Eduardo, o noivo, olhava curioso para os bombons, enquanto meus pais trocavam olhares impacientes. Algo naquele presente me incomodava. Um pressentimento. Talvez fosse o instinto de quem já se acostumou a esperar o pior das pessoas erradas. Enquanto todos riam e brindavam, eu discretamente tirei um dos bombons da caixa e o coloquei num pequeno prato, que levei até Eduardo.
Toma, Eduardo, esse aqui parece ser o mais caro. Sorri de leve. Afinal, você é quase da família. Ele aceitou, vaidoso, sem hesitar. Quando deu a primeira mordida, percebi o desespero instantâneo nos olhos da minha irmã. O rosto dela empalideceu, e meu pai se levantou de súbito. Não! Gritou ela, derrubando a taça de vinho. Não era para ele comer. O salão se transformou num caos. Eduardo tossia, confuso, e minha mãe correu até ele. Eu fiquei parada, observando a cena como se o mundo tivesse congelado. O que está acontecendo? Perguntei, fria. Era só um bombom, não? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi ali, naquele instante, que percebi que aquele presente carinhoso não era nada inocente. O pânico nos olhos deles denunciava tudo. Algo estava muito errado, e, pela primeira vez, não era comigo. O cheiro doce do chocolate parecia misturar-se a algo amargo no ar. E eu sabia, com uma clareza assustadora, aquela noite marcaria o fim da filha rejeitada e o início da mulher que aprenderia a fazer justiça, sem levantar a voz, sem perder a calma, e com uma ironia que eles jamais esqueceriam. O silêncio depois do grito de Juliana foi tão pesado que parecia preencher cada canto do apartamento. Eduardo, o noivo perfeito da família, olhava para todos nós sem entender nada, ainda mastigando o bombom com expressão confusa. Meus pais corriam de um lado para o outro, pálidos, descontrolados, como se o mundo tivesse acabado. E, sinceramente, eu estava começando a achar que, para eles, tinha mesmo. O que foi isso, hein? Perguntei, cruzando os braços, tentando disfarçar o frio que me subiu pela espinha. Era só um presente, ou tem algo que eu devia saber? Juliana ficou em pé, tremendo, tentando inventar uma desculpa. É que ele é alérgico a amêndoas. Gaguejou. Sorri, inclinando a cabeça, como quem observa uma criança inventando uma mentira. Engraçado, ele comeu o prato principal todinho e tinha molho de amêndoas. Inclusive elogiou, lembra? A expressão de pânico no rosto dela foi quase cômica. Eduardo, por outro lado, começou a sentir a vista escurecer. Estava pálido, suando frio. Corri até ele e o segurei antes que desabasse da cadeira. Meu pai agarrou o telefone, ligando para o SAMU, enquanto minha mãe se abanava, em choque. O jantar perfeito havia se transformado em uma cena de crime. Minutos depois, o som da sirene cortava o ar da rua tranquila. Os paramédicos entraram às pressas, aplicaram oxigênio e mediram os sinais vitais de Eduardo. Ele estava sonolento, confuso, mas vivo. Levaram-no para o hospital, e eu fiquei ali, no meio da sala, olhando para minha família como quem encara um enigma antigo. Acho que vocês têm algumas explicações para me dar, falei, por fim. Meu pai evitou meu olhar. Juliana chorava, teatral. Minha mãe tentava convencê-la a se calar. E foi aí que percebi algo, medo. Eles estavam com medo de mim. Foi só um engano. Disse minha mãe. Não foi nada. Engano. Um engano que quase colocou um homem no hospital. E que, se tudo tivesse saído como planejado, teria me feito desmaiar sobre a mesa enquanto eles, com todo o amor do mundo, pediam ajuda. Mas eu não disse nada. Só observei. Deixei que o pânico fizesse o trabalho por mim. No dia seguinte, fui ao hospital visitar Eduardo. Ele ainda estava grogue, mas lúcido o suficiente para me dizer algo que gelou meu sangue. Eu escutei, antes de apagar. Sua irmã disse, droga, era para ser ela. Fiquei em silêncio. O coração parecia um tambor no peito. De volta ao apartamento, encontrei a caixa dos bombons sobre a mesa. Peguei um com cuidado e o levei até um amigo de confiança, Mauro, químico forense aposentado que conheci durante um curso de primeiros socorros. Contei o básico, omiti o drama. Ele aceitou examinar. 2 dias depois, ligou. O que tinha nesse bombom não era amendoim, Mariana. Era Zolpidem. Um calmante forte. Em alta dose, deixa a pessoa completamente apagada por horas.
e se misturado com álcool, pode até matar. Senti o chão sumir. Então era isso. O presente de aniversário era, na verdade, uma armadilha. E o mais perverso? Teria sido um plano quase perfeito se Eduardo não tivesse comido o bombom no meu lugar. Comecei a ligar os pontos. Meus pais, sempre endividados, e Juliana, que vivia de aparências, sabiam do meu salário, das minhas economias, da conta bancária que sustentava meus luxos simples. Eu era a única que realmente trabalhava, que não dependia de ninguém. Eles deviam ter planejado tudo, o jantar, o presente, o momento certo para me deixar inconsciente e pegar meu celular. Só precisava de alguns toques na tela, não é? Murmurei para mim mesma, encarando o celular sobre a mesa. Uma transferência para a conta certa, e eu jamais acordaria para contar a história. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho, ironicamente, a mesma bebida que teria potencializado o veneno, e olhei para o céu. Vocês me criaram para ser a filha invisível, pensei. Mas agora vão ter que enxergar o que fizeram. Sorri. O tipo de sorriso que assusta, porque não vem da alegria, mas da certeza. Eu já sabia o que faria. Se eles achavam que eu seria a vítima dessa história, estavam muito enganados. Na manhã seguinte, acordei com o som da campainha. Ainda meio tonta de sono, abri a porta e encontrei meus pais no corredor. Vinham com a mesma expressão que eu me lembrava da infância, aquele ar de superioridade misturado com medo de serem descobertos. Mariana, precisamos conversar, disse minha mãe, segurando a bolsa com força. Que coincidência, respondi, abrindo caminho. Eu também. Sentaram-se no sofá, desconfortáveis, olhando para os quadros da sala como se esperassem encontrar respostas nas paredes. Meu pai pigarreou. Sobre o que aconteceu no jantar, foi um mal-entendido. Claro, retruquei, servindo café. Bombons com calmante, no meio de uma noite em família. Acontece em todas as casas, não é? Minha mãe se apressou, sua irmã não sabia, Mariana. Ela só quis fazer algo bonito, um gesto de paz. E vocês quiseram o quê? Pegar o celular da filha ingrata enquanto ela dormia? Perguntei, olhando diretamente para eles. Podem falar. Eu já sei de tudo. O silêncio que veio em seguida confirmou o que eu temia e, ao mesmo tempo, já esperava. Meu pai abaixou a cabeça, vencido. Minha mãe respirou fundo, os olhos marejados, mas não de culpa, e sim de vergonha por ter sido descoberta. Era só para resolver umas dívidas, murmurou ela. A gente ia devolver depois, claro. Depois que eu tivesse um colapso e vocês fingissem que foi acidente. Juliana apareceu logo em seguida, visivelmente nervosa. Entrou sem pedir licença. Eu não sabia que eles tinham colocado nada nos bombons. Disse, com a voz trêmula. Foi o papai? Meu pai se levantou, indignado. Mentira. A ideia foi sua, Juliana. E foi assim que, no meio da minha sala, o grande núcleo familiar se transformou num tribunal improvisado, cada um tentando empurrar a culpa para o outro. Eu apenas observei, com calma quase irônica. Era fascinante ver como o amor entre eles se dissolvia quando o perigo batia à porta. Deixei que brigassem por alguns minutos antes de interromper. Terminou o teatrinho? Perguntei, cruzando os braços. Porque enquanto vocês tentam decidir quem envenenou quem, eu já fiz o que devia ter feito desde o começo. Mostrei o celular. A gravação da noite anterior, com os gritos, as falas, o momento em que Juliana berrava não era para ele comer. Tudo estava salvo e já encaminhado ao detetive Ricardo Nogueira, um conhecido da época em que trabalhei num projeto financeiro da prefeitura. Ele devia estar chegando a qualquer momento. Minha mãe empalideceu. Você chamou a polícia? Chamei. E antes que inventem algum drama, não se preocupem, eu já contei a história completa. Inclusive sobre o histórico de transferências suspeitas da conta de vocês, que, por coincidência, tentaram acessar a minha na noite do jantar. Juliana começou a chorar. Você vai destruir a família. Família? Sorri, amarga.
vocês fizeram isso sozinhos. Eu só liguei a luz. Enquanto esperávamos, ouvi batidas na porta. Quando abri, o detetive Nogueira entrou com 2 policiais uniformizados. O clima ficou pesado. Meu pai tentou argumentar, minha mãe ameaçou desmaiar, e Juliana soluçava teatralmente. Eduardo ainda estava internado, e a polícia já tinha o relatório do hospital confirmando a presença de Zolpidem no sangue dele. Dona Mariana, precisamos da caixa de bombons, disse o detetive. E entreguei. Tudo estava ali, o presente, o laço dourado e a prova da traição. Enquanto colhiam depoimentos, sentei na cadeira e observei em silêncio. Ver meus pais sendo levados até a viatura me causou uma mistura estranha de alívio e dor. Parte de mim ainda era aquela menina que esperava um gesto de amor. Mas outra parte, a mulher que aprendeu a sobreviver sozinha, sabia que aquilo era justiça, não vingança. Quando a porta se fechou atrás deles, senti o apartamento inteiro respirar comigo. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo ainda não era o fim. Horas depois, recebi uma ligação do hospital. Eduardo queria falar comigo. Mariana, disse ele, a voz fraca. Eu ouvi mais do que devia, antes de desmaiar. Eles falavam sobre o aplicativo do seu banco, sobre uma senha que sua mãe disse ter visto quando você mostrou fotos da viagem. E, fez uma pausa. Eles não estavam sozinhos nesse plano. Meu coração disparou. Como assim, não estavam sozinhos? Juliana falava de alguém que ajudou com os remédios. Um doutor que conseguiu as substâncias sem receita. Senti o estômago revirar. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava, e o quadro ficava cada vez mais assustador. Olhei pela janela, o céu de Belo Horizonte começava a escurecer. O jantar tinha acabado, mas o jogo deles ainda estava em curso. E eu, finalmente, estava disposta a jogar também, só que com as minhas próprias regras. As palavras de Eduardo ficaram ecoando na minha cabeça como um alerta constante. Um doutor havia ajudado meus pais e minha irmã. Alguém com acesso a remédios controlados, alguém que sabia exatamente o que fazia. E o mais perturbador, alguém que ainda estava solto. Na manhã seguinte, liguei para o detetive Nogueira. Preciso que procure um médico envolvido com minha família. Pode ser um amigo, um conhecido, alguém que forneceu o Zolpidem. Ele anotou tudo e prometeu me atualizar. Enquanto esperava, voltei ao trabalho. O escritório parecia outro mundo, silencioso, previsível, sem venenos nem mentiras. Mas até o som do teclado me lembrava que eu não podia relaxar. À tarde, o detetive me ligou. Mariana, encontramos algo. Seu pai fez várias consultas particulares nos últimos meses com um tal de Dr. Lúcio Andrade, clínico geral, mas sem registro ativo no CRM. Falso médico? Exato. E, segundo as mensagens que recuperamos do celular de Juliana, ele é quem forneceu os comprimidos. Fechei os olhos por um instante. As peças começavam a se encaixar, formando uma imagem mais suja do que eu imaginava. O plano da minha família não era um impulso, era algo planejado com método e frieza. Naquela noite, decidi visitar Juliana. Ela estava solta temporariamente, enquanto o inquérito seguia. Morava com uma amiga em um apartamento pequeno, em Contagem. Bati a porta e, quando ela abriu, percebi que a antiga arrogância tinha desaparecido. O que você quer, Mariana? Perguntou, exausta. Quero saber quem é o Dr. Lúcio. Ela hesitou. Ele era, namorado da mamãe. A confissão me atingiu como um soco. Namorado? Começou há uns 2 anos. Papai fingia que não via, e ele começou a frequentar a casa. Foi ele quem deu a ideia do remédio. Disse que era fácil, que você não ia sofrer nada, só dormir. Dormir. Que palavra conveniente. Dormir para ele significava me apagar, me silenciar de vez. E o que ele ganharia com isso? Perguntei. Juliana desviou o olhar. Parte do dinheiro. Mamãe prometeu pagar as dívidas dele também. Senti uma pontada de náusea.
Meu próprio sangue havia me vendido por uma quantia que provavelmente nem cobria o aluguel do mês. Deixei o apartamento sem dizer mais nada. Chorei no carro, não por dor, mas por incredulidade. Até onde uma mãe podia ir por interesse? 2 dias depois, o detetive me chamou à delegacia. Temos mandado de prisão para o Dr. Lúcio, lhe informou. Mas ele desapareceu. Sumiu de Belo Horizonte ontem à noite. Fiquei imóvel, olhando o relatório sobre a mesa. O homem havia usado documentos falsos, alugado um consultório de fachada e sumido com o dinheiro que meus pais lhe transferiram antes de serem presos. Ele enganou vocês todos, concluiu o detetive. Não, corrigi. Ele apenas se juntou a quem já vivia de enganar. Saí dali decidida. Se a polícia ia atrás do médico, eu cuidaria do que restava, limpar meu nome e garantir que nenhum deles voltasse a me prejudicar. Enquanto isso, Juliana começou a me enviar mensagens, dizendo que estava arrependida, que queria me ver. Ignorei todas. Mas uma delas me chamou a atenção. O doutor disse que ainda vai te visitar. Ele quer te pedir desculpas. Meu coração acelerou. A ideia de que aquele homem pudesse aparecer à minha porta me fez repensar tudo. Naquela noite, travei a porta, deixei as luzes acesas e dormi com o celular na mão. Por volta das 3 da manhã, um barulho metálico vindo da cozinha me despertou. Fiquei imóvel, ouvindo. Outro som, como algo sendo colocado sobre a pia. Peguei o celular e disquei o número do detetive. Nogueira, acho que tem alguém na minha casa. Antes que ele respondesse, ouvi passos. Lentamente, me levantei, com o coração disparado. Abri a porta do quarto e vi uma sombra se movendo. Mariana? A voz era familiar, mas gelada. Calma, sou eu. Era minha mãe. Pálida, desarrumada, com o cabelo solto e o olhar perdido. Mãe? O que você tá fazendo aqui? Ela segurava algo nas mãos. Uma pequena caixa, idêntica à dos bombons. Vim terminar o que começamos, murmurou. Você destruiu a família, Mariana. Agora só restam as consequências. Senti o ar sumir. Antes que pudesse reagir, ouvi sirenes aproximando-se. O detetive tinha rastreado minha ligação. Quando a polícia entrou, minha mãe largou a caixa e desabou no chão, gritando. Dentro da caixa, outra tentativa fracassada, cápsulas idênticas às que o laboratório havia identificado antes. O que eu não sabia ainda é que essa noite não seria o fim da história, seria o início da queda de todos eles. Porque o que veio depois revelaria segredos ainda mais podres, que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Minha mãe foi levada pelos policiais enquanto ainda gritava meu nome no corredor. As sirenes ecoavam na madrugada, e eu fiquei ali, sentada no chão da sala, olhando para a caixa de cápsulas. Pela segunda vez, ela tinha tentado me apagar. E, ironicamente, de novo foi interrompida antes de completar o trabalho. O detetive Nogueira chegou minutos depois. Está tudo bem, Mariana? Depende do que você chama de bem, respondi, com uma ironia amarga. Acabei de descobrir que minha mãe virou traficante de remédio de farmácia. Ele suspirou e pediu que eu contasse tudo com calma. Falei sobre o barulho, a caixa, o olhar dela. Enquanto eu relatava, percebi um detalhe que me fez estremecer. Quando ela entrou, usava uma pulseira branca, a mesma do hospital psiquiátrico onde estava internada aguardando perícia. Ela fugiu, não é? Perguntei. O detetive confirmou com um aceno. Saiu durante a troca de turno. Acreditamos que tenha recebido ajuda. Ajuda? A palavra acendeu um alerta dentro de mim. O doutor? Sim. Encontramos ligações recentes no celular dela com um número rastreado até São Paulo. Adivinha o nome do contato? L.A., respondeu Nogueira. Estamos monitorando as fronteiras. Esse homem não vai longe. Nos dias seguintes, minha vida virou uma mistura de pesadelos e formalidades. Fui chamada para depor novamente, e a mídia começou a descobrir a história.
Manchetes sensacionalistas pipocavam nos portais locais. Família tenta dopar filha para roubar contas bancárias. O que era para ser um drama privado virou um espetáculo público. Voltar ao trabalho foi inevitável e necessário. Precisava parecer forte, mesmo que por dentro estivesse um turbilhão. O pior era o peso do sobrenome. Colegas cochichavam, vizinhos me olhavam com pena. Eu respondia com sarcasmo, meu escudo preferido. Ué, pelo menos minha família me notou, né? Ainda que fosse para me envenenar. Nogueira me ligava quase todos os dias. As buscas por Lúcio continuavam, mas ele era um fantasma. Até que, numa manhã de terça-feira, o telefone tocou cedo. Mariana, boas e más notícias, disse o detetive. Encontramos o Lúcio. Vivo ou morto? Vivo. Tentou fugir de uma blitz na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. Foi preso com documentos falsos e uma mala cheia de medicamentos controlados. Meu corpo relaxou pela primeira vez em semanas. E agora? Agora ele vai falar. Fui chamada para um interrogatório como parte interessada. Entrei na sala e o vi algemado, sereno, com aquele ar de falsa calma que os covardes adoram usar. Nogueira abriu o gravador. Doutor Lúcio, conte à senhora Mariana qual foi seu envolvimento no caso. Ele olhou para mim e sorriu. Um sorriso gelado, sem remorso. Eu só forneci os meios, detetive. A motivação era deles. Eu ganhei minha parte e ia seguir minha vida. Forneceu os meios para minha morte, rebati, fria. E ainda chama isso de negócio? Tudo tem um preço, Mariana. E, convenhamos, você valia caro. Sua mãe acreditava que merecia compensação por tudo que investiu em você. Essas palavras me atravessaram. Investiu. Como se amor fosse empréstimo e eu tivesse deixado de pagar as parcelas. Ele continuou falando, e cada frase era uma facada. Confirmou que minha mãe comprará calmantes e pílulas adulteradas, que Juliana sabia, e que o próprio Eduardo tinha sido convencido a ajudar a distrair minha atenção durante o jantar. O plano era simples, eu dormiria, eles pegariam o celular, transfeririam o dinheiro e simulariam um mal súbito. E depois? Perguntei. O que fariam comigo depois que eu apagasse? Segundo sua mãe, você precisava descansar um pouco. O resto, deixo para sua imaginação. Senti um arrepio percorrer meu corpo. A cada revelação, eu me via menos filha e mais alvo. Dias depois, a confissão dele foi formalizada. O caso tomou proporções nacionais. A promotoria incluiu o crime de tentativa de homicídio e associação criminosa. Meu pai, pressionado, acabou delatando todos os detalhes, a dívida com agiotas, o desespero, o contato com Lúcio. Quando recebi a ligação de Nogueira informando que o julgamento seria marcado, fechei os olhos e respirei fundo. Não era alegria, já era a estranha sensação de justiça finalmente se aproximando. Naquela noite, sentei à mesa sozinha, olhando para o lugar onde tudo começou. Peguei uma das taças do jantar, agora guardada como lembrança do desastre, e enchi de vinho. Um brinde, a família perfeita, murmurei. Que finalmente vai conhecer o sabor amargo do próprio veneno. Mas, mesmo com o alívio, algo ainda me inquietava. Faltava entender por que eles chegaram a esse ponto. Por que tanto ódio, tanta inveja? O julgamento revelaria mais do que crimes, revelaria o que sempre esteve escondido atrás dos sorrisos de fachada. E eu estava pronta para ouvir tudo. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, vizinhos que fingiam não me conhecer, todos prontos para assistir à ruína pública da minha família e, talvez, à minha libertação. Eu estava sentada na primeira fileira, entre o detetive Nogueira e a promotora, com as mãos firmes sobre o colo. Vesti uma roupa sóbria, sem extravagâncias, mas que impunha respeito. Pela primeira vez, eu não era a filha rejeitada. Era a mulher que sobreviveu à própria família. Meus pais foram trazidos algemados. Meu pai parecia envelhecido 10 anos. Já minha mãe mantinha o mesmo olhar altivo de sempre, como se tudo aquilo fosse uma grande injustiça.
Juliana entrou logo depois, arrasada, chorando sem parar. E, ironicamente, o único que evitou encenar arrependimento foi o falso médico, o Dr. Lúcio, agora encolhido em silêncio. O juiz iniciou a sessão lendo os depoimentos e laudos periciais. As gravações do jantar, as mensagens entre Juliana e Lúcio, as transferências bancárias, tudo estava ali. Cada detalhe, cada mentira, cada tentativa de manipulação que eles tinham arquitetado para me destruir. Quando chegou minha vez de falar, levantei. O silêncio na sala era quase palpável. Excelência, durante toda a minha vida, eu fui a sombra de uma família que só enxergava luz quando se tratava da minha irmã. Trabalhei, lutei, construí tudo o que tenho sozinha. E, ainda assim, fui vista como ameaça, comecei. No jantar que deveria celebrar minha vida, eles planejaram a minha morte. Mas o que mais me feriu não foi o veneno. Foi a certeza de que eu nunca tive uma mãe, um pai ou uma irmã de verdade. Tive cúmplices de uma farsa. O juiz concordou. Vi minha mãe me encarar com ódio, mas não abaixei os olhos. Pela primeira vez, encarei-a sem medo. Quando a promotora apresentou o laudo toxicológico e as provas das ligações entre Lúcio e minha mãe, o advogado de defesa tentou argumentar insanidade, dizendo que ela havia perdido o controle emocional. A promotora respondeu com frieza: perder o controle é gritar no jantar. Planejar um crime, comprar substâncias ilegais e instruir a filha a envenenar a própria irmã é cálculo, não loucura. O impacto foi imediato. Até os jornalistas pararam de digitar. Juliana foi a primeira a confessar. Entre soluços, admitiu que sabia de tudo, mas que foi manipulada. Eu só queria que ela me perdoasse, disse, chorando. Não confunda perdão com conveniência, respondi, em voz baixa, mas audível. No fim da tarde, o juiz leu a sentença. Meu pai recebeu 6 anos de prisão por cumplicidade e fraude financeira. Juliana, 8 anos, por participação no plano e tentativa de envenenamento. Dr. Lúcio, 15 anos, por exercício ilegal da medicina e tentativa de homicídio. E minha mãe, o silêncio na sala foi total quando o juiz proferiu as palavras: condenada a 23 anos de reclusão por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e uso de substâncias controladas sem autorização. Ela não chorou. Apenas me olhou como se ainda acreditasse ter algum poder sobre mim. Eu, por outro lado, senti um tipo de paz que nunca havia experimentado. Quando tudo terminou, Nogueira me acompanhou até a saída. E agora, o que vai fazer, Mariana? Perguntou. Pensei por um momento. Viver, detetive. E, dessa vez, só pra mim. Voltei para casa sozinha, com o pôr do sol tingindo o belo horizonte de laranja. A mesa do jantar ainda estava guardada, as taças limpas, o mesmo cenário de onde tudo começou. Sentei na cadeira onde Eduardo quase morreu e deixei o silêncio preencher o ambiente. Peguei o celular e olhei para uma mensagem não lida, era de Juliana, enviada antes do julgamento. Desculpa, mana. Eu realmente achei que nunca fosse te machucar. Sorri, sem rancor. Talvez o perdão não viesse agora, mas ele já estava no caminho. Eu não queria carregar o peso deles para sempre. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez, não havia medo, nem raiva. Só alívio. Eu havia sobrevivido, não apenas à tentativa de assassinato, mas a vida inteira sendo invisível. A filha esquecida tinha deixado de existir. Agora, quem restava era a mulher que fez justiça, não vingança. Que expôs o veneno não só nas caixas de bombons, mas nas relações que fingiam ser amor. Peguei uma caneta e escrevi no guardanapo à minha frente: a verdade, quando chega, pode destruir uma família. Mas também pode libertar quem passou a vida sendo silenciado. Olhei para a frase e sorri. Talvez um dia eu a transformasse em livro. Mas, por enquanto, bastava saber que minha história, por mais amarga que tivesse sido, agora era só minha. E você, no lugar da Mariana, teria coragem de fazer o mesmo? Depois de uma vida inteira sendo ignorada e tratada como invisível, ela finalmente viu a justiça ser feita, e de um jeito que ninguém esperava.
Às vezes, é preciso perder o medo para se libertar de quem mais nos feriu. Se essa história te prendeu até o fim, deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias como essa. Aproveita e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui toda semana tem novas histórias de drama, vingança e superação que vão te surpreender do começo ao fim. E eu quero saber a sua opinião. Você teria feito o mesmo que a filha fez? Ou tentaria perdoar, mesmo depois de tudo? Deixa sua resposta nos comentários e me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu adoro ver até onde nossas histórias estão chegando, e vou passar dando coração nos comentários das pessoas que participarem. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se emocionar também.